Sejam muito bem-vindos a mais um Lake Tampa Cast. Meu nome é Rafael Prata e é uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos ter um testemunho, uma inspiração aqui nesse quadro nosso aqui sobre Olha o que Deus fez comigo. É isso mesmo, um testemunho que vai te inspirar e vai ativar você, independente da sua idade, para você viver o extraordinário de Deus. E hoje nós recebemos ela que é filha aqui da casa, a nossa querida Yasmin. É isso mesmo, uma jovem que Deus tem transformado a vida dela e eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar o seu coração. Quer saber mais? Então, seja bem-vinda, minha querida filhota Yasmin! Obrigada! Um prazer estar aqui. Que alegria ter você aqui com a Vai ser gente. incrível. Tenho certeza. Yes. E olha só, então vamos começar? Vamos calibrar aqui a rota então, vamos lá? Alguma pergunta que eu não posso fazer para Yasmin? Não. Manda tudo. Manda tudo! Mas olha só, Yasmin, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente hoje, porque o seu testemunho de fato inspira as nossas vidas, e inspira também muitos jovens, muitas famílias. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre você. Fica à vontade. Tá bom. Meu nome é Yasmin, tenho 24 anos, sou do litoral de São Paulo, Ubatuba, e com 20 anos eu mudei para os Estados Unidos. Então, eu vim para cá ser babá, cuidar de 6 crianças, morar numa família americana e foi isso. E aí, então, com 22 eu me mudei pra Flórida. Ok. Sim. É interessante, né? Muitas pessoas vêm para cá com um sonho americano, né? E tá tudo Sim. certo, vai mudar, né? Você veio inclusive para poder atuar mesmo Como é que foi essa questão de você vir para cá? Fala um pouquinho mais. Então, eu queria vir pra cá pra aprender inglês, Aham. porque eu queria ser comissária de bordo no Brasil. Que Então eu legal. queria somente aprender inglês, mas quando eu cheguei aqui, fui gostando, ficando. Aham. E lá eu já cuidava de criança, então eu falei: "Ah, é uma boa oportunidade", porque é um intercâmbio que você aprende inglês, cuida de criança também, você Uhum. pode estudar. Uhum. Então eu vi uma grande oportunidade, uma porta ali, e Sim. a minha família sempre quis que eu me mudasse para os Estados Unidos, vivesse algo diferente, porque a minha cidade é um lugar onde as pessoas não crescem muito, sabe, não tem muita perspectiva de vida, Sim. e não tem muita oportunidade, então minha família sempre me incentivou muito. Ok. E falando sobre família, então, como é que foi a sua infância? Você cresceu na cidade, uma cidade litoral, né? Uhum. Praia e É. tal, coisa boa, né? Coisa boa. E fala um pouquinho pra gente, como é que foi sua infância? Vamos só voltar um pouquinho o capítulo, né? Até a gente chegar aqui em Tampa e a gente falar um pouco do que Tá. Deus fez na sua vida. Vai lá. Minha infância foi uma infância boa, foi uma infância feliz. Hã, Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, Uhum. mas dos meus 3 pra frente eu sempre ficava vendo meu pai, passava férias com ele, sempre foi um pai muito carinhoso, minha mãe também. Meus pais, que eu me lembro, se davam muito bem, eles eram bem tranquilos, assim. Minha mãe casou de novo, né, quando eu tinha 7 anos, eh, com 3 anos de idade minha mãe se converteu, eu tinha 3 anos de idade, ela se converteu. Minha mãe me teve com 15 anos, Uau! e aí quando ela tinha 18, 19 ela se converteu, e aí ela separou do meu pai, seguiu a Aham. vida dela, casou de novo e a gente foi crescendo, assim, tipo meu irmãozinho, hoje ele tem 13 anos, então a gente tem, 11 anos de diferença. E aí quando eu tinha 12 anos de idade, o meu padrasto e minha mãe se separaram, Uhum. e a gente acabou saindo da igreja. E foi na Uhum. mesma época onde meu pai foi preso também. Então, tudo aconteceu, eu tinha 12 anos. Então, peraí. O seu pai, ele foi preso quando você tinha 12 anos. Sim. E essa situação toda da sua mãe, né, enfim, como que foi para você esse momento? Desafiador, né, você estava saindo da fase ali de criança, entrando na fase ali mais Adolescente. pré-adolescência, né. Uhum. Fala um pouquinho pra gente como que foi. Foi difícil, eu lembro que eu comecei a ir muito mal na escola, minha mãe começou a se preocupar, porque eu não queria ir de jeito nenhum. Tinha vergonha de falar para os meus amigos que meu pai estava preso e de como eles iam me ver a minha família, porque a gente tem esse costume de achar que porque uma pessoa da família fez algo, Hum. toda a família é aquilo, sabe. Uau. Aham. Então, e não era bem assim, minha família era muito correta. E ele fez uma escolha errada e ele estava sofrendo as consequências. Só que eu era muito novinha, não entendia, ninguém me explicava por que que ele tinha sido preso. Então me colocaram para fazer psicóloga e foi um processo tudo, até eu entender. E minha mãe não queria me contar também, porque ela tinha muito medo, Uhum. de como eu ia reagir.
Até que a minha psicóloga me contou o que ele tinha feito, por que que ele estava preso e tal. E ali eu comecei a aceitar melhor, mas também foi o momento que minha mãe se separou do meu padrasto, então a minha mãe também estava muito triste. Uhum. Meu irmãozinho pequenininho, minha avó começou a morar com a gente para ajudar minha mãe. Eu me sentia responsável de cuidar do meu irmão, porque não tinha o pai dele ali. O pai dele também saiu de casa, ele separou da minha mãe e saiu de casa. Não quis mais saber do meu irmão também, abandonou, né. Uau. E, então eu não tinha meu pai, não tinha meu padrasto, então a gente não teve figura masculina dentro de casa. Aham. O meu irmão mais ainda, né, porque ele era muito pequenininho. Então era eu e minha mãe, e minha avó ajudou muito a gente. Então, eu ajudava muito minha mãe, para minha mãe trabalhar, eu cuidava do meu irmão e eu fui criando essa responsabilidade, eu acho que cuidar de criança desde novinha, né. Uau, sim. Se tornou então como se for uma dor sua. Uma Olha só que dor. interessante, Yasmin. Uhum, Não sei se você já parou para pensar nisso. Aquela presença que você gostaria do seu pai, uhum. até para o seu irmão mais novo também, você se tornando essa figura para outras crianças. É, Interessante, né? sim. Uhum. Muito Porque eu forte. sei como é a dor de uma criança quando vê os pais se separando, quando eu vejo algum atrito, sabe, o quanto afeta mesmo a vida de uma criança. A gente não percebe muito quando a criança é pequenininha. Aham. Tem uns sinais ou outros, Sim. mas quando cresce, você pode ter certeza que a pessoa vai ter alguma sequela. E é Aham. só Jesus mesmo para Aham. pra ajudar. Restaurar. Exatamente. Ok. E na sua infância, ali ainda nos 12 anos, o que que você pode observar que foram essa situação, sabe, vamos ser mais vulnerável aqui, né, Aham. que você vê assim: "Nossa, cara, eu queria ter crescido com a presença de um pai". E por que que eu tô te falando isso? Porque hoje, infelizmente, existem muitas pessoas hoje que sofrem e que já sofreram com essa situação, que é de não ter um pai presente, Sim. né. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na minha família só tinha mulheres, então não ter um pai cooperou para que todo mundo começasse a se tornar muito girl power. Ah, Então ok. todas as mulheres da minha família, a gente não cresceu com pai, não tinha um marido, e tal. Então não ter o meu pai era como se a gente dá conta, a gente paga a conta, a gente sabe resolver isso. Uhum. Então trouxe mesmo sequelas até quando eu voltei para Jesus. Hum. Porque eu achava normal assim, nenhum homem presta, nenhum homem é o suficiente, nós somos o suficiente, a gente não precisa disso. Ele só Uhum. vem para complementar algo da nossa vida, o homem só Uhum. vem para complementar algo. Então, foi um tempo muito difícil, rejeição mesmo, insegurança, porque, hã, eu acho que também essa questão deles não terem me contado quando eu tinha 12 anos, ou um pouco antes, né, porque quando meu pai fez o que fez, foi antes dos meus 12 anos. Uhum. Eh, Contextualizando, ele fez quando eu tinha 3 anos de idade, ele fugiu por 10 anos. Uau, ok. Então ele ficou foragido. Então, comecei a entender com a psicóloga que o tempo que ele estava foragido, eu via ele, né, eu passava férias com ele. Então, às vezes, a polícia batia na porta da minha casa, e aí falava Hum. assim, e aí meu pai sabia que eles iam bater, porque todo mundo se conhece lá. Uhum. Meu pai falava assim: "Vamos brincar de esconde-esconde?" Aí eu falava assim: "Tá bom". A gente brincava de esconde-esconde, a polícia batia na porta de casa, eles falavam: "Cadê seu pai, Yasmin?" E aí eu não podia falar, porque eu estava brincando de esconde-esconde com ele. Então Uau! era uma você vê que tudo na minha infância eu não lembrava disso, mas quando eu era novinha, Aham. acontecia isso na minha vida. E quando a gente ia passar, férias, ano novo na praia, tinha sempre polícia, né, pra Ok. direcionar a Sim, galera. isso. Meu pai dava volta, ele falava: "Já volto", ele dava volta pra ir por outro lado. Uhum. E eu nunca reparei isso quando era criança, só adolescente que eu entendi que ele foi preso. E aí eu falei assim: "Nossa, agora faz sentido, por que que ele fazia todas essas coisas", sabe. Uhum. Tinha que se esconder mesmo, sabe, era muito Uhum. esquisito, mas pra mim era normal, que eu era uma Uhum. criança, meu Sim, pai eu confiava nele, né. sim. Então eu acho que quando eu cresci eu vi que aí eu tinha medo de confiar, também essa Hum. questão de confiar no homem, né, eu olhar e falar Sim. assim: ele não me passa essa confiança, não posso confiar Confiança. nele". Uhum. E aí foi bem conturbado, assim. Muito forte, né. Uhum, E até aproveitando esse momento aqui, se você pudesse mandar um recado agora para os pais, uhum, para os homens da casa, para que eles não cometam essa ausência, talvez, né,
de um divórcio. Talvez Sim. tem pessoas aqui que estão assistindo aqui a gente agora, que estão passando por um momento pensando em um divórcio e o impacto que isso vai ter também na vida de um filho. Uhum. Que talvez, né, as decisões e as escolhas que um homem faz vai impactar não somente a vida dele, mas dos filhos, da esposa, da Uhum. geração como um todo. Se você pudesse mandar um recado aqui, aproveitar isso aqui agora, eu sinto muito de Deus isso, sabe? Se você pudesse mandar um recado para este homem agora, o que você falaria? Olha para essa câmera ali e encoraje ele agora. Eu acredito que é você lutar pelo seu casamento mesmo, não desistir por absolutamente nada. Às vezes a gente não tem noção do impacto que pode acontecer na vida dos nossos filhos, mas impacta realmente gerações, né? O que você faz hoje, você está plantando na vida do seu filho vai colher com os filhos deles. Então, eu acredito mesmo que é você insistir, é você perseverar mesmo no seu casamento, na sua família. Foi uma bênção que o Senhor colocou sobre a sua vida, foi uma bênção que realmente o Senhor hã, colocou sobre sua vida e você não precisa olhar para o lado, se junta com a sua mulher, vai dar certo, vai dar É certo. isso, é isso. E quando a gente coloca o Senhor à frente, né? Exatamente. Quando o Senhor está à frente do casamento, na família, na casa, há É. uma harmonia, né? Porque foi o que aconteceu, a minha mãe aceitou Jesus e meu pai não, Não então veio. não anda junto, não tem Uau! como. É. E mesmo assim, em algum momento, mesmo os 2 não caminhando com o Senhor, não colocando o Senhor no meio, em algum momento ia dar algum problema, Uhum, sabe. Isso uhum. afetou também a vida da minha mãe, isso afeta, sabe, gerações mesmo. Sim, Então eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, ser muito intencional com as crianças, sabe. sim, Porque eles vão se lembrar para o resto da vida é de certos verdade. momentos. É. As memórias, né, Aham, que é ancorado, né, sim, na vida de uma criança, dura para sempre, né. dura para sempre. É isso. As palavras que você declara também, Uhum. eu consigo lembrar de coisas que falavam, eh, é criança não tem noção na hora, mas depois você fala: "Nossa, por que que eu sou assim?" Porque a pessoa ficou falando isso diversas vezes. Hum. Eu falo isso com propriedade, porque eu cresci com as pessoas falando que eu era chorona, eu muito chorona, "Você é muito chorona", tal. Eu não via no sentido ruim, mas eu era uma criança e eu ficava meio reprimida, assim, eu ficava tipo: "Nossa, não posso chorar", mas eu Uhum. sempre fui muito chorona e puxei isso da minha mãe é muito chorona também. E eu fui aprender aqui, quando eu voltei para Jesus, de que o Senhor, era a forma como eu sentia a presença de Deus. Toda Uhum. vez que eu me emocionava, quando não era uma coisa triste, Uhum. eh, toda vez que eu me emocionava por algo que as pessoas achavam fútil mesmo, era porque eu sentia a presença de Deus. Uhum. Então, eu falei: "Isso o Senhor ama minhas lágrimas, sabe, ele Uau! ama o meu choro, tá tudo bem, Muito forte. eu não sou frágil porque eu choro", Fraca sabe. porque está chorando, né. Exatamente, foi algo que eu escutei muito quando eu era criança. E Uhum. hoje eu entendo que tá tudo bem, eu quiser chorar, parar de Uhum. chorar, voltar a chorar, tá tudo certo. Muito forte. E aí então, essa, adolescente ali dos 12 anos começou a crescer e tudo, e com que momento que foi esse aí que você falou assim: "Vou mudar pra América"? Nossa, eu e aí meus 12 anos pra frente eu vivi uma loucura, assim, aí eu me entreguei mesmo para o mundo, porque ninguém mais tinha Hum, controle, ok. minha mãe não tinha controle mais sobre mim, minha mãe, tentava ter o controle, mas a minha mãe também eu sentia que ela estava muito fraca. Uhum, Então ela não conseguia me ajudar, é um divórcio, é um uhum. f sustentando 2 Emocionalmente filhos exatamente. E aí emprego, sabe, então sim. muita coisa difícil. E aí eu fui só me entregando, assim, sabe, Uhum, relacionamentos, amizades, coisas erradas mesmo. E foi um tempo muito conturbado. E aí chegou um momento que minha mãe percebeu, eu namorava na época, e aí eu queria muito casar. Eu já estava certa de que eu queria casar, ele tinha um terreno, a gente falou assim: "Vamos construir nossa vida". Pronto. E aí a minha mãe gostava muito dessa pessoa, mas ela sentia que não era o que o Senhor tinha pra mim. E ela uau. não estava com o Senhor, não estava com Jesus, caminhando com Jesus. Uhum, E aí teve um dia que eu já tinha entrado com o processo pra tentar vir pra cá, mas eu fiquei 2 anos travada. E isso não uhum, acontece com as pessoas normalmente. Você uhum. encontra a família muito rápido. Porque você vinha por um processo qual que era?
O de au pair é o De au pair. J1, Ok, que é o o de au pair. estudo e trabalho, Que é isso, aquela pessoa que vem para trabalhar na casa de um de um americano americano cuidando de cuidando crianças. de criança. E aí você entra numa agência no Brasil, faz entrevista com a família e tal. E aí demorou 2 anos pra mim e nada acontecia. E aí eu estava quase perdendo meu contrato com eles, porque se você não encontra uma família, você perde o contrato. Hum. E aí a minha mãe, eu lembro que eu trabalhava numa sorveteria, e aí era final do ano, assim, eu fui com esse namorado meu passar o ano novo na praia. E eu saí de casa e falei: "Mãe, você quer ir com a gente?" Ela falou: "Não, vou ficar aqui". E aí eu falei: "Tá bom". Quando eu cheguei, ela estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Falei: "Tá bom, vamos passar meia-noite aqui, mas vamos passar em casa primeiro, que a gente ia pra outra praia". Que o Uhum. Ubatuba a gente tem disso, passa Ano Novo de um lugar, depois vai comemorar em outro lugar, sabe. É. E aí a gente passou meia-noite, eu falei: "Vamos passar em casa, eu preciso pegar um remédio de dor de cabeça e a gente vai pra outra praia". Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando muito. E ela estava assistindo o culto de Ano Novo da Lagoinha. Olha só. E aí ela estava chorando, chorando, e eu fiquei assustada. E eu falei: "Que você tá chorando?" E aí ela falou assim: "Nada não, filha, nada não". E aí no dia seguinte, fui trabalhar, era dia primeiro, fui trabalhar, tal. Quando deu 11 horas da manhã, chegou uma notificação de que uma família tinha entrado no meu perfil e de que iria se conectar comigo, queria ter uma entrevista comigo, uma família daqui dos Estados Unidos. E aí nisso eu liguei pra minha mãe, falei: "Mãe, entraram em contato comigo, eu, tipo, 2 anos parado e tal". Ela falou: "Yasmin, foi exatamente a oração que eu fiz na meia-noite, foi que o Senhor te tirasse daqui, porque os seus Uau, olhos estavam cegos, você estava cega, com uau. relacionamento, com festas, com Uhum. diversas outras coisas, sabe". O que E um ela jovem no mundo passa, né? exatamente, Completamente a perdição, se você tá entrega ao completamente mundo. cego, você é muito Isso. difícil você realmente tirar essa camada do seu olho. Uhum, Então foi uma oração da minha mãe de: "Tira ela desse lugar, uhum, leva ela pra longe, porque ela precisa desfrutar, sabe, daquilo que o Senhor separou pra ela". E minha mãe sabia de que o Senhor estava mandando ela fazer isso. E aí ela orou, e no dia seguinte, 11 horas da manhã, eles me mandaram um e-mail tentando fazer uma entrevista comigo. E aí acabou que ali foi muito rápido. Eu fiz uma entrevista, aí depois entrou outra família, fiz outra entrevista, em 2 meses eu estava aqui. olha Foi só, muito rápido. muito rápido. Quando você vê o tempo de Deus, né? Aham. É como se as coisas começam a se tornar aceleradas, né? Aquilo que estava travado, quando você entra no tempo de Deus, É, é uma engrenagem que começa a mover a seu favor, é. E eu né? acredito que é só uma oração, às vezes a gente fica tentando fazer com as nossas mãos, mas a gente só precisa uma oração radical, uma oração bem específica, assim, sabe, de Uhum, coração mesmo. E eu vi que a minha mãe naquele momento, hã, ela só abriu o coração para Jesus, ela não estava, como eu falei, caminhando com Jesus, mas ela só uhum, abriu e falou assim: "A minha filha precisa ir", sabe. muito bom. E deu muito certo. Muito bom. E aí quando você chegou aqui, como é que foi esse tempo de adaptação? Foi difícil, É, né. porque eu vim com inglês muito básico, eu só não sabia pedir pra ir no banheiro direito, mas eu fui cuidar de 6. Eu acho que eu fui aprendendo, acho não, tenho certeza, eu fui aprendendo com as 6 crianças, né, eles iam me ensinando, me corrigindo. 6 crianças. 6 crianças. Nossa, eu tô pensando que 3 é difícil, então Gutão, Pensa aí o 6 double, amigo. double, double é muito Uau. muito complicado. Eles eram, assim, bem tranquilos, sabe, uma Aham. bênção do Ô Senhor. glória. Mas eu não estava com Jesus também, então eu comecei a aproveitar muito minha vida Uhum. no mundo lá Aham. na Virgínia, eu morava na Virgínia. Conheci amizades também que não me aproximavam de Jesus, mas e eu fui vivendo assim. E Uhum. aí mas eu também fui me cansando muito do programa de au pair, que Uhum. era de babá, Uhum. eh, era bem cansativo. Uhum. Era um trabalho não muito bem Sim. remunerado e Sim. tal, então desgastava, sabe, Sim. fisicamente, mentalmente. Aham. E aí mas eu lembro de ter experiências de saber que Deus estava comigo, Que momento que você teve esse momento, assim, de você entender que Deus estava com você, mesmo não estando com Jesus mesmo nesse não estando. tempo, Isso né? é incrível, né, você parar pra É, pensar que o Senhor ele tá quando eu olho pra trás, eu olho e falo: "Gente, ele estava comigo o tempo todo, é. e eu estava negando ele Como é que foi o isso? tempo todo". Eu lembro de um exato momento, eu morava no basement, né, Uhum. porque lá na Virgínia é muito frio, então, Hum, tem esses basement normalmente, ok. e aí
eu morava lá embaixo, e aí eu sentia um cheiro, eu deitava na minha cama, eu sentia um cheiro muito forte na minha cama, no meu travesseiro em específico. Só que eu dava pra minha amiga cheirar, e aí ela não sentia, eu dei pra minha Cheiro roximã, bom ou cheiro ruim? cheiro ruim, Ruim. podre, Podre. podre assim, Ok. nossa, podre. Uhum. E aí eu dei pra minha host mom, a mulher que eu morava, né, Ok, a dona da cheirar, casa. cheirar, e ela falava assim: Yasmin, não tem nada. Eu colocava pra lavar, nada. Que isso? E eu lavava toda a cama, passava vacuum no chão, pensava que era alguma coisa e tal. Aham. E aí eu liguei um dia pra minha mãe e falei: mãe, esse cheiro é insuportável. E a minha mãe falou: Yasmin, você já parou pra pensar que esse travesseiro que você deita, muitas meninas já deitaram aí, porque antes de mim já tiveram outras babás. Ok. Ela falou assim: você já parou pra pensar que onde você deita esse travesseiro, muitas meninas já deitaram? Muitas meninas já choraram, muitas meninas já Uau. passaram raiva, muitas meninas já, sabe, tiveram muitos sentimentos. Elas estavam ali nesse travesseiro, Muito forte. onde você dorme, sabe? Muito Uhum. sagrado isso. E Uau. ela falou: às vezes é isso, sabe? Alguém deixou alguma coisa impregnada aí. E Uhum. aí eu falei assim: meu Deus, é verdade. Ela falou assim: vamos orar pra tirar esse negócio? Aí eu lembro de eu colocar a câmera assim na cama. E ela começou a orar e eu ajoelhada assim na minha cama, com o travesseiro na mão. E aí, quando ela terminou a oração, o cheiro foi embora. Caramba. Foi embora na hora. E aí eu Meu falei: é Deus. espiritual mesmo. Espiritual. E Tava você um não cheiro. estava com Jesus nesse momento. Não. E assim, Uau. eu só falei: amém. Era isso mesmo. Tinha alguma coisa impregnada aqui. Deus me livre, sabe? Não. Aham. Era muito Era algo fedido. espiritual. Era algo espiritual que tinha ficado ali, sabe? Ou que tava Uhum. tentando me puxar, Sim. sabe? Aham. E aí ali minha mãe fez uma oração. Minha mãe, minha intercessora maravilhosa, né? Desde Manda um beijo sempre. pra sua mãe. Mãe, beijo, tô na Globo. Maravilhosa. E ela. E aí ela tirou ali na oração, sabe? E não teve mais, graças a Deus. Glória a Deus. Que bom. Em diversos Meu momentos, Deus. assim, quando eu saí, o Senhor cuidava, porque podia acontecer muita coisa, sabe? Uhum. Bebendo, fazendo diversas coisas. Eu via mesmo, hoje eu consigo ver a mão do Senhor, gente dirigindo bêbada e a gente dentro do carro. Poderia ter acontecido diversas coisas, mas o Senhor guardou mesmo a minha vida, sabe? Sim, sim. E e aí como é que foi essa questão? Você não estava com Jesus, mas você já começou então a perceber ele: "Pô, tem um negócio que é diferente aqui. Quando eu oro, o cheiro vai embora, vem uma paz para o meu quarto, eu consigo dormir, ficar em É, paz aqui". E aí depois você estava lá, você mudou para Tampa. sim. Quando eu estava lá, minha mãe se mudou pra cá, com Para meu irmão, Tampa. pra Tampa. E aí eu falei: nossa, eu não vou ficar sofrendo aqui no au pair, vou morar com a minha mãe. E eu me mudei pra cá, minha mãe fez minha mãe sempre gostou muito da Lagoinha, ela sempre acompanhava muito online, mas nunca tinha ido. E ela falava assim: vou fazer o curso de mulheres. Ela fez o curso de mulheres aqui na Lagoinha de Tampa. Olha só. E aí ela me chamava diversas vezes, eu falava assim: não quero ir, muito magoada, sabe, mesmo com a igreja. Uhum. E aí eu falava: não, não quero ir. Minha mãe insistia, ela falava: vamos, tal. Só que minha mãe, ela ia na minha, então se eu não queria ir, ela não queria ir sozinha, aí ela não ia, acabava não indo. Uhum. Só que eu saía, fazia as coisas e tal, mas sabe quando tinha algo no meu coração me incomodando, assim, não estava com tanta mais vontade de ficar com as pessoas, de beber, eu não Uhum. estava mais com tanta vontade, sabe? Só Sim. estava. E eu, no Brasil, eu era muito família. Eu sou muito família ainda, mas eu Uhum. era muito. Eu tinha minha família lá. Então, quando eu estava com a minha mãe, eu só queria ficar com ela o Uhum. tempo todo. Então, acabou que eu senti mesmo que Deus trouxe ela pra algo na minha vida aqui. Ok. E, e aí ela me chamava tal, e eu não queria. E teve um dia que a gente foi na Lagoinha de Orlando, e aí eu lembro do louvor tocar e eu chorar, mas eu não queria chorar porque eu não queria demonstrar pra minha mãe que eu tava chorando. Então eu tava assim, sabe quando a lágrima desce? Você Chorando fica pra assim, ó, dentro. meu É. Deus, ela vai ver que eu tô É. chorando, meu Deus do céu. Tô sendo frágil, né? Aham. E e aí eu lembro que eles deram um apelo e eu me tremia, mas eu não fui. Eu resisti, eu Uau, falei: "Eu não vou, não vou, não vou, eu não sou digna disso". uau. Eu sentia que eu estava muito errada pra eu Tipo voltar. assim, tô muito suja, nem posso ir ali na frente porque não tem como. Não, eu ficava com medo do povo querer expulsar alguma Ok. coisa, essas coisas assim, sabe. Falava Aham, assim: "Não, gente, aqui eu vou aham, ficar quietinha no meu lugar". aham. Mas eu sempre tive no meu coração que um dia eu ia voltar pra Jesus. Eu sempre falava isso pra mim mesma: "Um Uhum. dia você vai voltar", mas porque eu tinha medo de ir para o inferno. Olha E aí eu só. falava assim: "Eu tenho medo de ir para o inferno, lá deve ser Aham, muito ruim, aham, então eu vou voltar pra Jesus. Um dia eu preciso aproveitar tudo que eu tenho pra aproveitar". Eu aham, pensava assim na minha aham. cabeça. Mas
era algo que o Senhor já estava trabalhando no meu coração, tal. E e aí eu vim pra Tampa, e aí chegou um certo tempo que a minha mãe decidiu voltar para o Brasil, ela ficou muito doente, Uhum. e ela voltou para o Brasil. E eu lembro quando ela foi embora, eu só fiz uma oração, eu falei: "Jesus, minha mãe tá indo embora, a única coisa que eu te peço é que o Senhor não tire do meu coração orar antes de dormir", porque quando a gente ia dormir lá em casa, minha mãe sempre orava antes de dormir. Uhum. E eu falava: "Agora não tem minha mãe pra conversar de Jesus, não tem ninguém, meus amigos não são cristãos, então não tira isso de mim. Eu quero orar antes de dormir, não Uhum. deixa eu esquecer disso", sabe. Uau, muito bom. E aí toda noite eu orava antes de dormir. E aí nessa época eu trabalhava na limpeza, e eu fui numa casa onde eram 2 pastores. E e aí eu estava limpando a privada, assim, e aí eu falei assim com Deus: "Deus, se você ainda lembra de mim, se você me ama ainda, usa a vida deles pra falar comigo, porque Uau, eu preciso de alguma saída", porque minha mãe foi embora, estava perdida. Eu falei: "Por que que eu tô aqui?", sabe. "Por uau. que que o Senhor me trouxe pra Tampa? Por que Sim. que o que que aconteceu?". E e aí eu terminei de limpar a privada, fui pra cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, o pastor, chegou em mim e falou: "Então, eu tô sentindo de Deus de falar aí que você é muito amada, de que o Senhor não esqueceu de você". Ali eu falei: "Tá, Deus me escutou, então ele me ama, ele continua me amando, ele não esqueceu de mim". E aí eu fui lá, ele começou a orar por mim, tal, e aí eu falei: "Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar Uhum. de vida". E aí teve um dia que uma amiga minha me chamou pra vir no culto, era a Camila Barros, aí eu fui. Aí eu sentei lá e ela pregou, 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 e no final ela falou assim: "Quem aqui quer aceitar Jesus, tal, tal, tal?". E eu me tremendo de novo, igual lá em Orlando, me tremendo de novo, falei assim: "Não vou, eu vou aceitar Jesus aqui no meu lugarzinho". E eu ia Aham, aceitar Jesus mesmo, aham, mas ela falou assim: "Se você não sair do seu lugar, Jesus não vai aceitar não". Aí aham. eu: "Então tá bom, eu tenho que ir". Aí eu vim correndo, e aí depois disso ela me chamou para o culto de jovens, para o Legacy, Uhum, e aí eu comecei a vir, e aí eu não parei mais. E aí eu decidi radicalmente, quando eu aceitei Jesus, eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo. uhum. Não voltei mais, fui mudando, assim, o meu jeito de Os falar, hábitos. os hábitos Aham. total, assim, Os virei outra pessoa. ambientes. Uhum. Aham. Tem pessoas que me conhecem hoje que me conheciam da época passada. E eu tenho uma colega minha da Virgínia, que eu fui visitar ela depois, ela falou assim: "Se apresenta de novo, porque eu não sei quem você é, você fala Uau, muito diferente". uau. E eu outra pessoa mesmo, aí eu: "Sou Yasmin, É, tal". não, eu lembro, até a gente vai falar isso agora, num dia de uma despedida sua, né, estava indo pra a gente vai falar aqui agora, e aí o pessoal lá te atestando, te validando, né. Falou assim: "Nossa, a Yasmin conheci ela lá na Virgínia, conheci ela um tempo atrás, 4 anos atrás, tal, era completamente diferente do que ela é É. hoje e tal", né. Como que foi essa obra de transformação na sua vida? Não, foi incrível, foi incrível. Eu só precisava de uma palavra mesmo, sabe. E aí eu lembro que eu falava assim: "Deus, tá bom, mas o que que eu tenho que fazer? Eu voltei pra igreja, tal. Que eu preciso fazer?". E aí eu lembro de uma menina muito maravilhosa, entregando uma palavra pra mim falando que eu ia conquistar todas as mulheres da minha família pra Jesus. E aí eu falei: "Cara, minha família só tem mulher", sabe. Uhum, E aí eu peguei aquela palavra, eu falei assim: "Eu não posso desistir, porque tem pessoas que só vão encontrar Jesus através de mim". Eu uhum. falei: "A minha família são essas pessoas, sabe, eu Muito bom. posso". A gente tem isso, né, que muitas vezes a gente pensa que a gente vai alcançar multidões e tal, e às vezes a gente só precisa cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. E aí eu olhar pra minha família e falar: "Cara, elas precisam de Jesus. Posso não ganhar o mundo, mas eu tô ganhando a minha família pra Jesus, pra ele é o suficiente", sabe. Uhum. Então, eu me agarrei naquela palavra, eu falei assim: "Eu vou até o final, eu vou conquistar todas as mulheres da minha família para Jesus". E o Senhor tem feito algo incrível. Hoje minha mãe voltou para Jesus Que bênção. e tem sido lindo, assim, Que maravilhoso. bênção. E olha só, teve num dos momentos então, né, de que você já estava com Jesus, agora mais para o final do ano, início desse ano, você então teve uma direção de Deus para você ir e estudar em uma das estar ali naquele ambiente, né, que é a Jocum, né, lá no Havaí. Uhum. E talvez é um sonho de muitos jovens também, de muitas É, pessoas de ir, poder ter um tempo ali, mesmo servindo, estudando, pegando ali, né, algumas palestras, né, específicas sim. também.
E como que foi isso? De onde que surgiu isso? O que Deus fez na sua vida lá nesse período, então? Vamos para esse momento final aqui, inspirando mesmo pessoas jovens Uhum. que para viverem de uma forma radical. Não necessariamente elas vão para o Havaí ou para a CFNAI ou Bethel, não, mas Uhum. elas vão viver de forma radical, um Radical pra chamado de Jesus. Deus, né? Sim. Meio do ano passado, acho que foi meio do ano passado, na verdade foi abril, eu tive um sonho onde eu estava numa praia e tinha uma igreja de frente com a praia. E eu nunca me esqueci daquele sonho. Quando eu lembro do sonho, eu falo: "Deus tá querendo falar alguma coisa". Aham. E aí eu nunca me esqueci, passou 2 meses e eu sempre lembrava e eu falava assim: "Deus, será que um dia eu vou morar na praia de novo, tal?". E aí eu ficava tentando: "Será que eu vou voltar para o Brasil, porque eu sou da praia no Brasil?". Só que eu lembrava dessa igreja em específico, de frente com a praia. E aí passou uns meses e, cara, Deus é muito bom, porque ele sabe o tempo exato de nos mostrar o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente Uhum. quer acelerar as coisas, fazer com as nossas mãos, né, mas ele me Sim. deu um sonho um tempo atrás, depois só de 2 meses, eu estava trabalhando de babá, e aí eu sentei, assim, na cadeira, as crianças estavam dormindo, eu olhei pra frente, tive uma visão, eu senti que eu estava no Havaí. Uhum. Bateu, tipo, um vento, assim, falei: "Gente, eu quero ir pra esse lugar". E eu comecei a pedir direcionamento de Deus, hã, e aí eu fui direcionada mesmo a ir fazer o voluntariado na YWAM, que é a Jocum do Brasil, né, Aham. aqui se chama YWAM, que é a base aonde tudo começou lá no Havaí. Sim. E nisso eu fui muito obediente, falei assim: "Não", primeiro que, assim, quem que não quer ir para o Havaí, né, quando Deus manda. Todo mundo falava assim: "A Yasmin é muito filhinha de Deus mesmo, é muito mimada, porque ele poderia mandar para qualquer outro lugar, ele manda para o Havaí". Mas eu sempre falei para as pessoas: "Você quer ser mimadinha? Você precisa ser radical", porque eu sei que eu tenho um coração obediente, sabe. Então, o Senhor mandou, eu tô fazendo. Uhum. Foi o Senhor que deu, o Senhor que vai tirar, se precisar, não tem por que a gente ficar lutando, sabe. Uhum. Então, eu falei assim: "Tá bom, se for pra largar tudo eu vou, se for pra deixar as pessoas eu vou, tá tudo certo, o Senhor Uhum. vai fazer algo". E aí eu comecei a trabalhar, as pessoas começaram a abençoar a minha vida, e me preparar mesmo pra janeiro ir para o Havaí. E eu sabia que seria um tempo de voluntariado. E Deus falava muito no meu coração que era sobre, derramar sobre as pessoas o que eu tinha aprendido aqui, na Uhum. Lagoinha de Tampa, Uau. com os jovens. Uhum. E foi um tempo, e aí eu falei: "Tá bom". E eu não criei expectativa de nada, assim, do que eu ia receber, do que eu ia curtir lá, porque lá é muito bonito, realmente. Você vai na esquina, você fala: "Meu Deus, que lugar maravilhoso". Dá pra eu Uhum. sentar na esquina e ficar olhando a rua, que é a coisa mais linda. Legal. Mas eu não criei essa expectativa, eu só criei expectativa de o que o Senhor vai fazer Na minha através da vida. minha vida. Aham. Quando eu cheguei lá, era a primeira semana, eu falei: "Me leva de volta pra Tampa". Eu falei: "Não tá acontecendo nada, que difícil". E lá todo mundo falava inglês, e aí eu tive que me forçar. Então teve momentos que eu falei: "Gente, como que eu vou pregar em inglês? Como que eu vou orar pela pessoa em inglês?". Porque aqui eu não precisava disso, estava na minha zona de conforto, minha bolha, né. Uhum. Uhum. E eu senti que Deus estava me chamando para esse tempo, para eu romper isso, né, essa vergonha, Muito esse bom. medo mesmo. E aí eu fui lá e falei para Deus, falei: "Senhor, se você quer fazer alguma coisa, que você comece a fazer, porque senão eu vou voltar para Tampa". E Uhum. pronto, não tem problema nenhum de voltar para lá. E aí eu lembro que o Senhor me direcionou a colocar minha Bíblia em inglês do lado da minha cama. E aí eu fui lá e coloquei a Bíblia do lado da minha cama, em inglês, e eu falei: "Tá bom, né, beleza". Automaticamente, as meninas lá começaram a entrar no meu quarto, batiam assim na porta e falavam: "Yasmin, eu preciso de um conselho em tal coisa". É relacional, assim, né, entre a galera, porque você começa a ter muito relacionamento, morar 3 meses com as mesmas pessoas, trabalhar com as mesmas pessoas, acordar com as mesmas Sim. pessoas, começa a ter conflitos. Sim. Se você não tá com a cabeça no lugar e com Jesus, assim, começa a dar problema. E aí elas entravam e falavam: "Ah, eu tô com problema em tal coisa, o que que você acha disso?". E aí Deus falava: "Vai pegar a Bíblia", aí eu pegava a Bíblia, mostrava. E aí Uhum. teve uma noite que foi 4 meninas, uma atrás da outra, saía uma, entrava a outra, Pedindo saía uma aconselhamento. pedindo aconselhamento. Uau. Uma da França, outra da Dinamarca, outra, sabe, era Aham. coisa,
foi, assim, incrível. Jesus, Era o quero gabinete mais. pastoral. E eu ficava assim, quero mais. E eu ficava ansiosa pro dia seguinte, pro que eu ia viver no dia seguinte. Aham. E aí todo dia. E aí eu falei, Senhor, você quer continuar me usando? Então eu preciso me encher mais também, sabe? Porque lá Uhum. eu sentia que eu não estava sendo tão acompanhada Uhum. pelas pessoas de lá, sabe? Então eu Sim. falei, cara, por isso que o Senhor me chamou para derramar. Então eu Ok. preciso Está preparada, me né? alimentar mais. Eu Uhum. falei, não, então eu vou fazer um propósito. Eu vou passar 3 meses sem café da manhã e eu vou só ir no prayer room e ficar lá 3 horas. Uau. E aí eu cortava meu café da manhã, ia direto pro prayer room e eu ficava lá. E aprendendo mais sobre a palavra, orando especificamente, assim, sabe, Aham. sobre o que as pessoas estavam pedindo pra mim. E aí eu comecei a influenciar a minha amiga da Dinamarca também pra ir comigo. Uhum. E ela ia também todo dia. Tinha dias que ela não ia, que ela preferia tomar Aham. café da manhã, mas tava impactando a vida das pessoas. Sim. Eles começaram a ficar sabendo que eu Aham. tava fazendo isso. Aí eles até falaram: Yasmin tá começando um movimento, né? Vamos Aham. cortar o café da manhã e ir pro prayer room. E aí começou algumas pessoas irem também, Aham. cortar o café da manhã e tal. E era gostoso, cada um no seu canto. eh, Ia para a sala de Ia oração, pra sala ficava de lá. oração, E o que que ficava Deus lá. mais ministrou no seu coração, então, nesse tempo ali no Havaí? Nossa, é muito difícil pontuar, é muito difícil. Eu achava que era só sobre. Eu entendi que lá as pessoas acham que. Não lá, mas algumas pessoas acham que seguir Jesus é só ir domingo pra igreja. Hum. E, e eu tentava mostrar que não era sobre isso. Não é o suficiente pra Jesus, ele não merece só isso, sabe? Uau. E aí eu falava, cara, você tem que buscar ter um relacionamento, é tentar escutar a voz dele, é tipo escutar o que ele quer que você. Aonde você vai chegar, sabe, abençoar as pessoas que estão do seu lado. Não é somente você vir aqui servir e amém, servir é maravilhoso. Você precisa fazer isso mesmo, sabe? A gente servia mesmo as pessoas lá, cuidava das pessoas, a gente servia comida, limpava a toalha das pessoas, tirava a grama da rua que precisava. Isso era incrível, mas assim, as pessoas elas precisavam também ter um relacionamento com Deus. Então, eles incentivavam muito a ter devocional, então a gente tinha devocional todos os dias, a gente tinha worship, a gente tinha noite de ministração, era bastante coisa, assim, sabe? Mas eu sentia que as pessoas estavam muito no raso. Uhum. E aí o que eu mais queimava no meu coração, eu falava, não, eu conheço um Deus que faz muito mais que isso, sabe? Você Uhum. precisa experimentar isso. Não Que tem bom. como você só ficar, sabe? Sim. Então meu coração começou a arder sobre mostrar para essas pessoas quem Deus era, para elas poderem levar depois para o país delas, sabe? Uhum. Porque muitas eram da Europa e hoje a gente entende que a Europa é um lugar onde precisa de Jesus, Aham. urgentemente. Sim. E mas também conheci pessoas incríveis que queimam por Jesus assim, mas eu vou te falar, brasileiro tem uma coisa diferente, porque o brasileiro lá é diferenciado, todo mundo sabia que aquela pessoa era brasileira, que Uhum. aquela pessoa era diferente, aquela Aham. pessoa até orava com ousadia, assim, sabe? Aham. Totalmente diferente. As pessoas sempre É verdade. enfatizavam isso. E a Jocum mesmo lá, o IOM, amam o Brasil. Eles Uhum. falam do Brasil com muito amor. E Aham. eles falam que o Brasil carrega algo totalmente diferente e que do Brasil, hã, uma palavra que eles liberaram lá é que do Brasil iam sair líderes para as nações, que iam Uhum. equipar outras nações. Muito bom. Ia sair do Brasil. Eu falava: "Cara, eu quero fazer parte disso, sabe, tá É todo mundo isso. aqui, a gente você precisa, não é porque você é da França, da Dinamarca, sabe, whatever, Aham. Canadá, que você não pode carregar a mesma coisa". Sim. Então eu tentava sempre mostrar isso. E o Senhor também ministrou muito no meu coração. Cuidou muito, cuidou até do meu passado. Uhum. Me levou a reconhecer coisas que eu precisava perdoar. Então Uhum. foi um tempo muito bonito, foi muito lindo. Excelente. Que testemunho incrível. Inspirador. Sim. E olha só, para a gente poder ir para essa reta final aqui, eu queria que você falasse aqui, né, principalmente para os brasileiros que estão nos vendo aqui, que estão vivendo aqui na América, que tem tantos desafios, né, como Uhum. você sabe. Você veio aqui com um objetivo, né, para poder trabalhar numa casa, numa família, mas Deus tem transformado tanto a sua realidade. Mas eu queria que você falasse algo, basicamente naquilo que você pegou aí, que os brasileiros eles carregam uma porção da parte de Deus e que a importância deles se posicionarem para viver de Uhum. forma radical e intensa essa devoção com o Senhor.
e impactarem as diversas áreas da sociedade. Eu queria que você liberasse olhando para essa câmera ali, ó. Se fosse Eles chegar uma mesmos. mensagem agora, ali ó, no celular de cada um deles, que mensagem seria essa daqui? Vai lá, Ahn, deixa eu pensar um pouquinho. pensa aí. Vai ser forte. Eu acredito muito quando a gente toma posse do que o Senhor já liberou pra gente, isso transforma em algo que vai impactar gerações mesmo. Então, quando a gente realmente se apropria daquilo que o Senhor já liberou, você não tem noção quão longe você pode chegar. Muitas vezes a gente se sente desanimado. Eu mesma já quis ir para o Brasil diversas vezes, hã, por consequências, por coisas da vida, por não ter dinheiro, por achar que não tinha saída, mas o Senhor ele tem planos que a gente nem imagina quando a gente simplesmente deixa na mão dele, porque a gente tem isso de querer fazer tudo com as nossas mãos, mas pode ter certeza que tudo que acontece na sua vida é porque ele permitiu. O Senhor ele não faz absolutamente nada, eh, nós não vivemos absolutamente nada que o Senhor não nos tenha permitido. Então tudo que você está passando hoje foi porque o Senhor sabe que você vai conseguir passar, Ele sabe que você é muito forte para isso, corajoso, Ele já te deu ousadia, Ele já liberou sobre sua vida, todas as bênçãos que você precisa. Então eu quero encorajar mesmo você não desistir no caminho, o Senhor tem algo incrível, incrível. Na Bíblia fala que o Senhor tem muito mais do que a gente pensa, do que É a gente isso. imagina, do que a gente quer. Então eu quero encorajar mesmo a você não desistir daquilo que o Senhor liberou sobre sua vida e sobre sua casa. Amém, amém, amém. Olha só, se você foi edificado então com esse podcast, eu quero mesmo te encorajar para você curtir, compartilhar com outras pessoas, comentar aqui também o que que fez mais sentido para você, os temas também que você quer ouvir aqui no nosso Lake Tampa Cast vai ser maravilhoso. Yasmin, obrigado pelo seu testemunho, Obrigada a por tudo aquilo você, que você liberou Rafa. aqui. Que Deus continue te abençoando demais. Amém, em nome de Jesus. Amém. Vamos para cima. Valeu!